Se você de mês em mês começa cheio de gás para bater suas metas e lá pelo dia 20 você está vendendo a alma para conseguir mais pedidos, porque nesse vídeo eu vou te mostrar como criar metas que fazem sentido, onde a maioria, e talvez você esteja errando sem sequer perceber, e como é o processo do Jeff Bezos, fundador da Amazon, para criar metas. E no final você ainda vai ter um GPT treinado pela gente para criar metas de todo o teu funil de e-commerce mês a mês. Bom, todo mês é aquela mesma novela, meta alta, frustração alta. Agora, se você coloca a meta baixa, o financeiro fica no vermelho. É a briga entre o marketing e o financeiro para fazer as contas de um e-commerce fechar. A solução mais típica que a gente vê é desconto, Black Friday antes da época, queima de estoque, frete grátis, um monte de penduricalhos que eu gosto de chamar de bengalas torra lucro, para fazer uma meta de faturamento ser batido sem sequer olhar se essa meta está deixando dinheiro no teu caixa. Tua marca virou uma Black Friday eterna que está sempre entregando desconto para conseguir bater uma meta de vendas. Bom, e qual é o erro clássico que há 15 anos, todo mês eu vejo donos de e-commerce fazendo a mesma coisa? Criando meta no que ele não tem controle nenhum ou quase nenhum. Você não tem controle sobre o faturamento. Você não tem controle sobre o número de vendas. Aonde você tem mais controle é no teu funil de e-commerce. Sessões, produtos visualizados, carrinhos, checkouts, ticket médio. Quanto mais pro topo do funil, mais controle você tem. Quanto mais pro fundo do funil, menos controle você tem. Menos poder você tem de pegar o cartão de crédito na carteira do teu cliente e fazer a compra. Mas mais controle você tem de fazer excelentes criativos que preparam essa pessoa para entrar dentro da tua página de produto que está muito bem construída para vender bem o teu produto e aí a venda acontecer por consequência. Eu vou contar para vocês a história de um corretor de investimento do Canadá que entendeu isso de forma magistral. Trent era um corretor novo numa casa de investimentos no Canadá e ele fez 5 milhões em 18 meses. Algo impensável para corretores que já estavam lá há anos. E aí, logicamente, todo mundo começou a olhar para o menino e se perguntar o que ele tá fazendo de diferente da gente. E a real é que era muito mais simples do que todo mundo estava imaginando. Ele tinha uma ferramenta só. Na verdade, duas. 2 copos na mesa dele. Um cheio de 120 clips e o outro vazio, todo dia de manhã. Cada ligação que ele fazia era um clipe de papel que ele movia de um copo para o outro. E enquanto ele não movesse os 120 clips de papel de um lado para o outro, ele não terminava o dia dele. Isso mostra uma lição muito grande sobre como executar metas. Ele não controlava quem ia fazer o investimento, mas ele controlava quantas ligações ele fazia por dia. Da mesma forma, você não controla a venda, mas você controla sim tudo que pode ser feito até essa venda acontecer. Bom, aqui você já deve estar entendendo que as suas principais metas de trabalho não deveria ser receita, não deveria ser quantidade de vendas. Isso não quer dizer que você não vá ter essas metas. Elas são importantes, elas dão uma direção, elas são um North Star para você e para todo o time. O problema é quando você só tem essas metas, porque essas metas elas não dizem nada sobre o que vai ser feito para que essas metas sejam batidas. E boa parte do tempo você gasta fazendo planilhas mirabolantes de taxas de crescimento, de receita e de quanto que a gente pode chegar em 6, 12, 18 meses e gasta muito pouco tempo criando metas que você tem realmente controle. E vendo isso já há anos, a gente desenvolveu um método de 5 passos de como criar uma meta que, para todo o teu time, ele vai saber o que precisa ser executado. Vamos fazer uma simulação aqui que a gente quer criar uma meta de janeiro. Eu vou olhar para os meus últimos 3 meses, então dezembro, novembro e outubro, e vou comparar os meus 3 meses com esses mesmos 3 meses, só que do ano anterior. Quantos por cento eu cresci? 10%? 20%? 40%? Ou eu nem cresci, estou negativo se comparado ao ano anterior? O futuro não repete o passado, mas na grande maioria das vezes ele rima. Por isso que a gente olha para um passado recente e estima com isso o que a gente pode projetar para os meses seguintes. E aí vem a palavra projeção. Uma meta de receita, ela precisa levar em consideração 3 cenários. Um cenário que é um cenário pessimista, que provavelmente você não vai atingir tua meta, vai ficar abaixo da tua taxa de crescimento média ali. Um cenário que é provável, que vai ser basicamente a tua média de crescimento ano a ano. E um cenário otimista, em que você vai superar essa meta.
E por que você precisa de 3 metas? Porque no meio do mês você pode tomar a decisão de controlar um pouco mais os teus investimentos, saindo de uma meta provável e indo para uma meta pessimista, ou avançar e investir mais e ir buscar uma meta otimista. Você já tem ali no teu planejamento possibilidades de manobra e de direção para o time em determinadas situações. Ok, agora então eu cheguei à minha meta de receita do mês. Qual é o meu próximo passo? O próximo passo é o básico, entender que para eu chegar àquela meta de receita, eu vou precisar de 2 coisas. Eu vou precisar de quantidade de pedidos a um ticket médio. Então, eu olho para o meu passado recente também e comparo. Qual é o meu ticket médio recente? E qual foi o meu ticket médio lá de janeiro do ano passado? Com essa informação, eu consigo projetar um ticket médio e aí, ao projetar esse ticket médio, eu dividindo a minha receita por ticket médio, eu chego, então, à quantidade de transações que eu preciso ter dentro do site, quantidade de pedidos. Bom, agora a gente já sabe 3 indicadores que a gente precisa levar para o nosso time: receita, ticket médio e quantidade de transações. Porém, não para por aí, porque tudo isso daqui é o que Jeff Bezos chama de metas output. São metas de consequência, são metas que você tem pouco controle real delas acontecerem. Quais são as metas que você realmente tem controle? As metas de input metrics, as metas de efeito e não de consequência. Quais são elas? A primeira coisa que você precisa saber é que para você chegar a uma quantidade de transações, você vai precisar lá no topo do funil de gente entrando dentro do teu site e o teu site convertendo a uma determinada taxa de conversão. Então todo mundo olha para a taxa de conversão e tem um número mágico, busca 1,5%, 2%, não importa. Se você olhar para a tua média recente de taxa de conversão e projetar ela para frente e você pegar a tua quantidade de transações e dividir por essa taxa de conversão, você vai chegar lá na frente a quantidade de sessões que você precisa ter dentro do site. Agora eu sei quantas pessoas eu vou ter entrando dentro do meu site, a que taxa de conversão eu preciso ter para chegar àquela quantidade de transações, a que ticket médio e aí, por consequência, a minha receita. Somente com isso você já consegue dar para o seu time uma lógica, um raciocínio por trás dessa meta. Você consegue explicar que essa meta é atingível porque ela mantém uma taxa de crescimento, que esse ticket médio é possível porque no ano passado, nesse mesmo mês, vocês tiveram um ticket médio parecido, que essa taxa de conversão também é possível porque essa é a média ou uma média um pouquinho mais alta do que os últimos meses, e você consegue também dizer que é possível porque você sabe exatamente quantas sessões você vai precisar dentro do teu site. E aí, a partir de quantas sessões eu preciso ter dentro do meu site, se eu olhar para o meu custo por sessão global, ou seja, tudo que eu investi de mídia durante os últimos meses, dividido por tudo que eu tive de sessões dentro do site, eu vou achar, inclusive, quanto de investimento de mídia eu preciso ter para atingir aquela quantidade de sessões. Então, fazendo uma simulação rápida, se teu custo por sessão global aí está em torno de R$1 e você precisa de 20 mil sessões dentro do site, você vai precisar de 20 mil reais de mídia para ter essa quantidade de sessões dentro do site e com a tua taxa de conversão, aquela quantidade de transações e, por consequência, a receita. Agora você tem, então, uma meta que o time entende, que o financeiro aprova e que você consegue acompanhar e entender em algum momento onde está o problema ou aonde alguma parte desse funil você pode replicar. Bom, mas na grande maioria das vezes, em algum momento do mês, essa meta não vai vir como você planejou. Afinal, você não é um futurista, você é uma pessoa que aprendeu a fazer uma boa estrutura de metas. E aí vamos se teletransportar lá para o dia 15 do mês, a meta ainda não está sendo batida, você está com 20% daquela meta projetada até ali, e o que acontece? Cara, um desespero completo, o que a gente vai fazer, o que é necessário fazer para bater essa meta, começa a pedir um monte de coisa, um monte de criativo, um monte de campanha nova e oferta, e é isso. Calma, agora é o momento de respirar, voltar lá na tua meta, entender aonde está o problema e quebrar esse problema em pequenas partes. O que está acontecendo? Tá faltando sessão dentro do teu site? É pouca gente entrando? Ou não, tem muita gente entrando, mas a taxa de conversão está muito baixa. Se a taxa de conversão está muito baixa, qual o produto que não está convertendo? Provavelmente você tem aí produtos que são detratores, que estão levando muito tráfego para dentro do site e que não estão convertendo. Seja porque você não tem um estoque estratégico dele, seja porque tem algum desalinhamento entre oferta do que você está ofertando para que o mercado está disposto a pagar, ou porque você não está vendendo muito bem esse produto, não importa, tem vários motivos aqui, mas definitivamente se você está tendo uma quantidade de sessões grande e uma taxa de conversão baixa, algum produto está sendo o teu produto detrator.
monitor. Então, volta e pede para o teu time analisar. Se eu tenho uma quantidade de sessões e eu não estou batendo a minha meta de transações, qual é o meu produto, qual é as minhas campanhas que não estão convertendo. Mas vamos dizer que você tem uma quantidade de sessões, você tem uma quantidade de adições ao carrinho, até a etapa de checkout estava tudo certo, mas do checkout para frente, identifica que a tua taxa ali de avanço no checkout caiu 30%, 40%. O que aconteceu ali? Alguma coisa no frete mudou, alguma coisa na tua forma de pagamento, algum erro que estava acontecendo dentro do site. Você sabe agora o que investigar, onde investigar, porque a tua meta ela é uma meta fatiada com várias micrometas de input. A verdade é que quem tenta resolver esse problema num chute não resolve nada, só vai acumulando prejuízo em cima de prejuízo. E como eu sei que teu tempo cada vez é mais escasso e talvez você não tenha esse tempo de fazer toda essa distribuição de metas, eu treinei um GPT para fazer metas igual a gente faz aqui no dia a dia. Você joga os teus números e ele vai cuspir receita, ticket, transações, taxa de conversão, etapa a etapa. Isso tudo de graça. Você só precisa entrar na comunidade da E-Commerce Scalers lá no WhatsApp, que o link está aqui na descrição. Se você está saindo agora desse vídeo com uma certa tranquilidade, que é muito mais fácil fazer uma distribuição de metas que teu time possa realmente bater mês a mês, eu só vou te pedir uma coisa, dá um like nesse vídeo, faça esse vídeo chegar a mais e mais donos de e-commerce que talvez estejam sofrendo com o mesmo problema que você. E não esquece, entra lá no nosso grupo da E-Commerce Scalers, que a gente está sempre disponibilizando vídeos e conteúdos gratuitos como esse para te ensinar a como escalar o teu e-commerce.